Olá pessoal, nessa aula nós vamos continuar trabalhando com o catálogo telefônico que nós fizemos e vamos aprender recursos novos que nós não falamos ainda. Vamos aprender a colocar um filtro aqui na minha lista. Então eu vou ter um filtro que vai ajudar a localizar uma pessoa e um telefone. É um recurso adicional aqui para eu achar rapidamente um telefone, né? Eu nessa minha lista aqui, eu estou com 10 nomes, mas imagina que eu tivesse 200 ou 1000 nomes nesse catálogo telefônico aqui, né? Eu poderia utilizar o filtro para rapidamente achar o telefone de uma pessoa, né? E como é que ele funciona? Bom, ele tem um recurso muito interessante em que ele vai localizar o que você digitar dentro dessa capa, dessa, desse campo texto aqui, ele vai procurar dentro aqui dessa string, ele vai procurar as letras que você digitar aqui, tá? Então, digamos que eu digite Ana. Se eu digitar Ana e ligar o filtro, eu ligo o filtro apertando o botão, tá? Reparem que ele trouxe os três nomes aqui que tem essa string aqui dentro dele, né? Ana Cláudia, Ana Carla e Ananias, né? Ele trouxe Ananias porque naturalmente essas três letras Ana estão dentro aqui também do nome Ananias, né? E trouxe os telefones, os dados todos deles aqui, cada um de um. Se eu clicar o filtro, ao clicar o filtro, ele desliga o filtro e limpa o nome aqui que eu estava pesquisando, tá? Eu queria mostrar também, vamos digitar, por exemplo, BR e ligar o filtro, tá? Ah, BR trouxe quase todos. Por quê? Porque ele está procurando no nome, mas ele não está procurando só no nome, não. Eu mandei ele procurar na string completa. E quase todos os e-mails possuem BR, né? É alguma coisa ponto .br. Ele só não trouxe um ou outro e-mail aqui, ele só não trouxe os e-mails que não possuem BR no final, né? Os e-mails que terminam com .com não vieram, tá? Bom, vamos escolher então um outro agora, vamos escolher OSA. Quando eu digito OSA, peraí, quando eu desligo o filtro, eu tenho que desligar o filtro, tenho que digitar e agora eu ligo o filtro. Quando eu ligo o filtro, está aqui. Ele me trouxe o Paulo Barbosa. E esse OSA, ele achou aqui ó, no final do nome, tá? Reparem que eu posso até fazer uma pesquisa procurando o número. Vejam só, eu estou pesquisando o 87. Imagine que eu sei que o telefone que me ligaram é 8787 porque apareceu no meu celular ou no meu telefone de casa, né? Bom, se eu fizer um filtro aqui, ele vai me listar aqui, olha, o Abel Mendes, o telefone dele termina com 8787, né? Então eu posso pesquisar até por um número, olha que interessante. E aí, rapidamente, eu localizo o telefone da pessoa e sei quem foi que me ligou. Não é bacana? Muito bem, vamos desligar o filtro então. A gente desliga o filtro. Quando desliga o filtro, ele limpa o campo aqui e volta a cor normal do botão. Ok. É, Nós vamos analisar o código agora. Eu queria só chamar a atenção para um problema que nós temos aqui. Não chega a ser um problema, mas é uma limitação né? Uma limitação aqui que é o seguinte. Por exemplo, digito Ana, aí ligo o filtro. Ele me trouxe três aqui, né? Só que quando ele faz esse filtro aqui, vocês devem se lembrar que o meu array ele está completo, né? Eu tenho um array lá, se eu tenho 10 nomes aqui, eu tenho um array de 10 posições. Mas quando eu clico aqui no List Box, o que deveria acontecer? Ao clicar aqui, ele deveria jogar esse nome aqui para cima, né?
Ao clicar na Ana Carla, ele deveria jogar a Ana Carla aqui para os campos acima. E isso não funciona quando o filtro está ligado. Por exemplo, quando eu clicar aqui, reparem que quem ele jogou? A Ana Cláudia. Quando eu clicar aqui no primeiro, quem ele vai jogar é o primeiro do array, né? E o meu array, o primeiro do array é o Paulo Pindaro. Ou seja, não existe mais uma associação direta que me diga, olha, o primeiro do meu list box é o primeiro do meu array, né? Então eu pegava o primeiro daqui, pegava o índice daqui do list box, se vocês se lembram da última aula, pegava o índice de onde eu cliquei, né? Se eu cliquei na terceira posição, ele pega o número 3, né? E aí jogo o conteúdo da terceira posição do array aqui para cima. Bom, isso não funciona com o filtro ligado. O filtro, então, deve ser utilizado para localizar, localizou aqui as pessoas, pegou o telefone e só. Se você quiser fazer uma alteração aqui em cima, eu tenho que desligar o filtro e voltar aqui para o ambiente normal, né? Com o filtro desligado. Aí se eu clicar aqui no terceiro, na Daniela, a Daniela vai lá para cima. Se eu clicar no segundo aqui, a Ana Cláudia vai lá para cima. Ou seja, dessa forma, sim, ok. Aí eu consigo clicar aqui no alterar, fazer uma alteração, e assim por diante, fazer uma exclusão também, tá? Se eu tiver com o filtro ligado, não devo poder usar esses botões. Então a gente já concluiu uma coisa. Se eu ligar o filtro aqui, por exemplo, Ana, liga o filtro. Eu devo desabilitar esses 3 botões, tá? E também desabilitar esses 2 aqui, mostrando que, olha, primeiro você desliga o filtro para poder usar esses botões aqui, tá? Muito bem, vamos fazer isso, vamos corrigir isso, vamos desligar esses botões aqui, tá? E vamos dar uma olhada no código, vamos entender o que foi feito, como que ele localiza essas 3 letrinhas ou essas letras aqui, podem ser quantas forem que forem digitadas aqui, como é que ele localiza dentro dessa string grande aqui, né? Vamos ver o código agora então para aprender. Muito bem, vamos ver o código então, e começando pelo módulo, tá? Bom, lembram que quando ele usa um botão só, né, o botão de filtro, para ligar e para desligar. Como é que isso funciona? Como é que ele sabe quando eu clico o botão que eu estou ligando ou quando eu clico que eu estou desligando, se é o mesmo botão? Muito simples, eu criei uma variável pública, então eu aqui no módulo, vamos ver o código do módulo, eu criei aqui esta variável, que ainda não existia, né, chamada filtro ligado. Ela é uma variável booleana. Uma variável booleana, ela é daquele tipo de variável que recebe 2 valores apenas, ou verdadeiro ou falso. Verdadeiro true e falso false. Muito bem, e o que significa isso? Bom, significa que se o filtro, como o próprio nome dela já diz, né, filtro ligado, se for true, verdadeiro, né, significa que o filtro está ligado. Se for falso, o valor que está dentro dela, significa que o filtro não está ligado. Tá? Então, dessa forma, aqui no código do botão, né, no clique do botão, a primeira coisa que eu pergunto é, olha, o filtro está ligado? Aliás, eu pergunto, se not, ou seja, se não está ligado o filtro, né? Se not filtro ligado, ou seja, se não filtro ligado, ou seja, eu estou, essa condição aqui, not filtro ligado, ela vai ser verdadeira se filtro ligado for false. Tá? Por quê? Porque ele faz not false vira true aqui. Então, se not false, então, ou seja, se não está ligado, o que ele vai fazer? Bom, se não está ligado e eu cliquei o botão, é porque eu quero ligá-lo, correto? Muito bem, se eu quero ligar o filtro, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu limpo o conteúdo do list box.
esvazio, tiro tudo de lá de dentro. E esse é o comando para isso, né? Listbox1.items.clear. E aí, logo depois, eu ligo. Eu mudo o valor da variável filtro ligado, dizendo, olha, agora o filtro está ligado, sim. Então, filtro ligado recebe true. Muito bem, o que mais eu tenho que fazer? Eu mudo a cor do botão para amarelo. E aqui está o comando que faz isso, olha. BT filtro, que é o nome do botão que eu renomeei lá. Então, aquele botão se chama BT filtro. Ponto backcolor recebe color.yellow. A gente já andou vendo anteriormente. Essa é uma cor pré-definida, né, que o VB já traz para a gente e a gente pode atribuir dessa forma aqui, color, ou seja, você está utilizando o conjunto de cores aqui pré-definidos em color, você está utilizando a cor yellow, tá? Só para lembrar, quando a gente digita color e digita um ponto depois, ele me mostra aqui quais são as opções que eu tenho. Então eu tenho gold, golden, gray, green e por aí vai uma série de cores aqui. Olha, light pink, light green, ou seja, verde claro, rosa claro, cinza claro, salmão claro. Tem uma série de cores aqui. Eu escolhi yellow. Bom, em seguida disso aqui, eu mando ele ler o arquivo. Mando ele lá naquela função de ler arquivo, ler o arquivo. Mas e aonde é que ele está carregando o filtro ligado? Bom, desculpe, aonde ele está carregando o listbox? Ele está carregando o listbox lá na função ler arquivo, tá? E lá na função ler arquivo, cada linha que ele carrega para dentro do listbox, agora eu também alterei essa função ler arquivo. Cada linha que ele está carregando, ele está verificando e comparando com o conteúdo daquele campo de texto do filtro, tá? Nós vamos dar uma olhadinha na função ler arquivo. Daqui a pouquinho eu vou lá em cima e volto a isso. Queria só mostrar aqui, olha, se o filtro estiver ligado, né, ele vai entrar nesse trecho de código aqui para baixo, do else. E o que ele tem que fazer? Bom, se está ligado e eu apertei o botão filtro, então o que eu quero é desligar. Filtro desligado. Filtro ligado recebe false. O text box recebe vazio, aspas, aspas, eu estou jogando nenhum conteúdo para dentro do text box, e aí ele vai limpar o text box 5, que é aquele campo de texto do lado do filtro, tá? E o botão filtro, o backcolor do botão filtro, volta a cor de um botão normal, tá? A cor de um botão normal, dessa forma eu pego. Bom, vocês devem se lembrar, aqui tem uma diferença. Reparem que aqui eu estou usando um conjunto de cores chamado color. Aqui eu estou usando um conjunto de cores chamado system colors, tá? E estou utilizando uma cor chamada control. Bom, essa é uma novidade, vocês não tinham visto ainda, né? Mas na verdade isso aqui, se eu vier aqui no design, né? E clicar no botão e vier aqui na propriedade backcolor, vocês vão reparar que a cor que está selecionada agora é a cor Control, né, do conjunto de cores System. A gente já falou sobre isso em alguma aula anterior, né, em que justamente foi comentado que esse conjunto de cores aqui são as cores definidas no sistema operacional para diversos objetos, desde cor da janela, cor da barra de título, cor do botão quando é clicado, e assim por diante, tá? Então, na verdade, eu estou utilizando uma cor do sistema operacional. Uma cor que vai variar se o usuário modificar o seu padrão, o seu default de cores, tá? Eu não estou usando uma cor customizada, que seria esse conjunto de cores aqui. Então, justamente nesse trecho de código aqui, eu em cima usei uma cor customizada, uma yellow, uma cor padrão, que não é do sistema. E eu embaixo estou fazendo referência a uma cor definida, né? É uma cor que é padrão do sistema operacional, que vai variar de acordo com o que o usuário
estiver utilizando de padrões de cores do sistema operacional. Tá entendido? Muito bem. E eu, novamente, eu mando ler o arquivo. Por que eu mando ler arquivo aqui? Bom, eu mando ler arquivo para ele recarregar, agora completo, o meu listbox, ou seja, para ele voltar a carregar completamente o conteúdo do meu listbox. Vamos dar uma olhada no ler arquivo que foi alterado lá em cima também. É lá que eu comparo, procurando os caracteres digitados no campo texto 5, eu procuro verificando se eu acho em alguma string lida. Então aqui está, essa é a minha função ler arquivo. Eu estou aqui agora com a função ler arquivo na minha frente e vamos procurar entender o que mudou aqui. Bom, eu aqui, eu continuo recebendo aqui do readline dentro da string reader o conteúdo lido, né? Então a cada linha lida do meu arquivo ele vai jogar dentro do string reader. Aí eu faço C igual a C mais 1 para aumentar aqui a quantidade de registros lidos, é o meu contador, né? E aí é que mudou aqui. Anteriormente eu fazia só um listbox.items.add.stringReader, ou seja, jogava toda a string reader lida dentro do listbox 1. Só fazia isso. Aí eu agora botei esse if aqui. Se o filtro está ligado, então o quê? Bom, aí ele faz uma outra pergunta. Olha, se o filtro está ligado e se também aqui é que ele procura os caracteres digitados em textbox 5, ele procura dentro do string reader, que é a string de uma linha do listbox, né? Ou do arquivo. Então ele compara procurando e perguntando se esse trecho aqui está dentro desse trecho. Isso é feito com esse like, com esse comparador like aqui, tá? O like, ele serve justamente para isso, para você procurar dentro de uma string maior, você procurar uma string menor, tá? Porém, tem que ser utilizado esses caracteres aqui, asterístico, né, ou outro caractere qualquer para compor a máscara de pesquisa, tá? Imaginem que eu digitei Ana. Então, se eu não tivesse o asterisco, ele iria procurar a palavra Ana, seria o resultado aqui desse parênteses aqui. Se eu não tivesse o asterisco, tá? Ele retornaria Ana desse conjunto aqui. Então, esse conjunto aqui de baixo aqui retornaria Ana, né? E ele iria procurar a palavra Ana dentro da string reader. O problema é que se for só Ana dentro lá da string reader, ele acharia. Mas se eu tivesse Ana Carla, por exemplo, ele já não acha. Por quê? Porque é Ana com mais alguma coisa do lado. Então é isso que o asterisco me ajuda a dizer para o computador, olha, computador, eu quero que você procure Ana, mais qualquer coisa do lado direito. E também qualquer coisa do lado esquerdo. Com isso, dessa forma, ele vai encontrar uma palavra, por exemplo, Ananias. Ele vai encontrar, por exemplo, se eu tivesse aqui no meu string reader banana, ele acharia também, porque qualquer coisa antes também serve, né? Então é isso. A gente botou o asterisco aqui porque eu quero que ele me ache não só qualquer coisa começando, mas mesmo que esteja no meio do texto, ele vai encontrar e vai considerar igual. Para isso eu boto o asterisco de um lado e o asterisco do outro. Ok? Muito bem. Então, essa é a função desses asteriscos aqui. No final ele vai ter montado uma string assim. Asterisco, Ana, asterístico. E aí vai comparar com o que ele leu aqui no string reader, tá? Bom, reparem esse o case.
que é uma função chamada uppercase, né? O uppercase, ele transforma em letras maiúsculas o que estiver dentro do texto box 5. Então imaginem que eu dentro do texto box 5 digitei em minúsculo. Se eu não transformar para maiúsculo, ele não vai achar, ele vai considerar diferente, tá? Se ele tiver aqui, por exemplo, dentro do string reader, digamos que ele tenha Ana em maiúsculo dentro do string reader, ou A em maiúsculo, N e A em minúsculo. Isso aqui ele vai considerar diferente, né? De A, N, A em minúsculo. Então, para isso, eu transformo tudo em maiúsculo e aí depois eu comparo com o que está no string reader. Só que no string reader também não está em maiúsculo tudo. Pode estar assim, ó, né? O A iniciando em maiúsculo e depois o N e o A em minúsculo. Então, eu também tenho que transformar todo o conteúdo do string reader para uppercase, ou seja, para letras maiúsculas. Aí, quando eu comparar, ele vai achar e ele vai comparar de um lado a palavra em maiúsculo com do outro lado também a palavra também em maiúsculo. E aí vai achar e vai trazer todo mundo, tá? Então é uma técnica que tem que ser aqui entendida, né? Tem que fazer alguns exercícios, vocês podem exercitar, mudar isso aqui um pouco, tá? Tirar o asterístico, ver o que acontece, né? Para entender direitinho isso aqui. Bom, em seguida disso, ou seja, dentro desse if aqui, ele só vai entrar nesse if se ele considerou igual. Ou seja, se para esse string reader lido possui a string que eu estou comparando. Né? E é isso mesmo que eu quero. Eu quero que, olha, se possuir a string, aí sim você adiciona no list box. Se não possuir essa string, você sai fora desse endif aqui e aí ele encontra o else, não entra e prossegue daqui o programa sem ter incluído no list box aquele string reader. Então é isso que faz só ter dentro do list box, no final do carregamento aqui, só ter dentro do list box os casos em que ele considerou iguais, ou seja, que ele encontrou o conteúdo aqui do text box dentro do string reader, tá? Bom, e essa linha aqui? Bom, essa linha aí é o seguinte, olha, eu pergunto aqui em cima, se filtro está ligado, então faça isso. Se não, carrega tudo lá para dentro. O filtro está desligado, então você vai sempre carregar a string reader para dentro do list box. E aí é quando ele funciona como estava funcionando antes, carregando todo o conteúdo do arquivo lido para dentro da list box também. Ok? Então, esse é o funcionamento, essa é a maneira de como funciona aí o nossa rotina de filtro. Tá? O que nós vamos fazer agora que nós percebemos que era necessário fazer é justamente aqui na rotina de filtro, eu preciso desabilitar os botões, novo, o botão, vamos colocar aqui então BT novo, BT altera, então BT novo ponto enable, que é a função que habilita ou desabilita ele, igual. Bom, ele quando ele descer por aqui, ele está ligando o filtro, então eu tenho que desabilitar. Então enable igual a false, está desabilitado esse botão. BT altera também igual a false. E o BT exclui também tenho que colocar false. Bom, eu também tenho o BT next, BT eu chamei de BT next, que é aquele que avança, né?
também vou desabilitar. E eu tenho o BT, se não me engano é Prev, que retorna. Aqui está, todos os botõezinhos desabilitados. Bom, e eu aqui, em contrapartida do outro lado, quando eu desligar o meu filtro, eu vou habilitá-los. Então, do lado de cá, aqui embaixo, é tudo true. Eu vou ligar ele aqui, eu vou tornar ele true também, o altera também true, o botão excluir também true, o botão next também volta a funcionar, e assim eu retorno todos eles para true. Opa, faltou aqui colocar o ponto enable. Eu posso fazer um Ctrl C e para cada um deles, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Aí está. Ok, vamos ver se funciona. Aqui está a minha aplicação. Eu vou digitar aqui AN, vou ligar o meu filtro. Aí está o meu filtro ligado, todos os botões desabilitados. Quando eu desligo o filtro, eu volto a poder, então, fazer a minha alteração, a minha inclusão, a minha exclusão e o que eu quiser aqui, tá? Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês um outro recurso, um recurso extremamente profissional em que vocês devem sempre procurar colocar nas ferramentas, nas aplicações que vocês desenvolvam, que é a tela de Splash. Bom, para colocar uma tela Splash, eu vou sair aqui, vou voltar aqui para a parte de design, tá? Para colocar uma tela de Splash é muito simples. Eu vou inicialmente aqui incluir aqui no meu catálogo telefônico uma tela de Splash. Para fazer isso, eu venho aqui nesse botão de adicionar o Windows e vou colocar aqui, olha, eu quero adicionar uma Windows Form. E eu aqui dentro, uma das opções que eu tenho é uma Splash Screen. Aqui está, Splash Screen. Eu clico aqui, dou um Add, e está adicionado aqui ao meu projeto uma Splash Screen Designer e uma Splash Screen .vb. Então eu estou vendo aqui o design dela. Essa é a imagem que aparece. Isso aqui tudo pode ser alterado, lógico. Você pode fazer a imagem que quiser, você pode botar o seu logotipo da sua empresa aqui, ao invés dessa imagem que está aparecendo aqui. Aqui em Application, aqui você pode mudar também o texto, olha. Você pode colocar o nome da tua aplicação. Qual é o nome da nossa aplicação? Vamos botar catálogo telefônico. Ok. Se eu executar, será que ela já carrega? Vamos tentar. Estou executando. Não carregou. Né? A Splash Screen, ela é aquele tipo de janela que normalmente ela carrega antes de entrar a tua aplicação. E ela apresenta, ela tem que trazer o nome da tua aplicação, normalmente traz também dizendo quem fez, qual a versão, traz um logotipo, ou seja, é uma telinha de apresentação que aparece rapidamente só para mostrar para o usuário que, olha, está sendo carregado. E ele também visualizar o que está sendo carregado, né? Mas ainda não está funcionando. Bom, para fazer a Splash funcionar corretamente, eu tenho que vir aqui em Project, propriedades da tua aplicação que você está construindo. Você dá um clique aqui dentro de Project e aí ele vai te abrir as propriedades dessa aplicação que você está construindo. Onde tem várias possibilidades aqui de mudança. Por exemplo, ele te permite definir um ícone para a sua aplicação, um ícone com a figura da tua aplicação. Então você pode usar uma ferramenta qualquer de desenho para criar uma imagem .ico
né? E aí ele vai aqui permitir abrir um browser aqui para você selecionar a imagem e aí você seleciona uma imagem para a tua aplicação, né? Ele permite também definir que tipo de aplicação que é, no nosso caso é uma Windows Form Application. Ele permite definir qual vai ser o startup, se você vai começar executando teu conjunto aqui de telas aqui da tua aplicação, qual das telas, que poderiam ter 10, 20 telas aqui, qual delas é a inicial, né? No nosso caso, a inicial é a form. Eu não vou colocar a splash aqui pelo seguinte, aqui embaixo eu tenho justamente uma propriedade que ele me pergunta, olha, e a splash screen? Né? Como está none, ele não carrega nenhuma. Então, o que eu tenho que botar aqui é justamente, já aparece aqui esse splash screen 1, porque eu antes adicionei ela aqui, então ele já coloca ela aqui, me permitindo selecioná-la. Eu selecionei. Uma vez selecionado, automaticamente a splash screen vai se carregar antes da form 1. Quando a form 1 terminar de carregar, ela some. Tá? Aqui está a nossa telinha. Eu posso mandar executar, vocês vão ver. Bom, vamos executar a nossa aplicação para ver o funcionamento da tela Splash. Quando eu executo, verifiquem que ela aparece, logo depois ela some e aparece a minha aplicação. Então essa é a principal função de uma tela Splash, né? Ela é carregada e ela mostra aqui o nome da aplicação, é o principal, né? Application Title. Depois ela mostra a versão da aplicação e fala sobre um copyright aqui, de quem tem direitos de cópia dessa aplicação, né? Além de ter uma imagem, normalmente tem uma imagem, na maioria das vezes aqui o símbolo ou da aplicação, ou então um símbolo do logotipo da empresa que a fabricou, algo assim, né? Bom, naturalmente essa splash aqui, vamos fechar essa janelinha, vamos ver a splash aqui. A splash ela é dividida em pedaços, né? Então ela tem uma área aqui que é uma área de application title, que mostra o nome da aplicação, tá? Eu posso alterar aqui o texto dessa aplicação. Vamos ver o que acontece. Se eu alterar aqui para catálogo telefônico. Pronto. Apareceu aqui. Mas e se eu executar? Se eu executar, reparem que ao executar o que aparece é o Windows Application 2. Não aparece ali o que eu escrevi aqui. Por quê? Muito simples, porque tanto essa daqui, esse conteúdo, quanto o conteúdo aqui do número da versão, quanto o conteúdo do copyright, estão em outro lugar, não estão definidos aqui nessa no meu conjunto aqui de propriedades. Estão aqui, olha, em Projects, catálogo telefônico, propriedades, aonde você vai entrar no mesmo local em que você definiu aqui a splash screen 1 aqui para ser chamada. Aqui em cima a gente tem Assembly Information, ou seja, informações da montagem, da compilação da tua aplicação, né? São informações usadas justamente na hora que ele está compilando a tua aplicação. Então, aqui onde está o título Windows Applications, eu vou colocar catálogo telefônico. Tudo bem, catálogo telefônico eu também vou colocar aqui embaixo onde fala produto. Aqui onde está copyright é a mensagem que vai aparecer naquela linha de copyright da splash screen. Então aqui eu vou colocar copyright, vou colocar Ctrl e IT. Você pode botar, normalmente você coloca o nome da empresa aqui, né? Em copyright são os direitos de cópia. Então você normalmente copia, coloca o nome de quem tem direito de cópia sobre esse produto, né? Assembly version, aqui você coloca a versão. Você pode ter uma versão aqui
de montagem, uma versão aqui para os teus arquivos. Vamos deixar a versão 1 ainda aqui, né? Mas esse daqui é o número que vai aparecer na versão. Também é um dos campos da minha splash screen, tá? Bom, com isso, a companhia também eu vou botar aqui, vou trocar aqui, vou botar Ctrl, pronto, e vou dar um OK e vou executar. Reparem que ao executar, carrega a splash screen já com os dados que eu coloquei, olha, versão 1.0 e tudo. Foi muito rápido, mas acredito que deu para ver. Vou carregar mais uma vez, executei e aqui está, catálogo telefônico, version 1 e o copyright embaixo, tá? E aí está. Bom, aprendemos mais coisa nesse capítulo, espero que vocês tenham gostado. Nossa aplicação está se transformando mais profissional, né? Nós ainda temos uma alteração para fazer que nós vamos fazer na próxima aula, ainda nessa aplicação aqui. Até lá.